com a resolução do último exercício da aula passada, que é encontre os extremos relativos, né, os máximos e mínimos, dessa função aqui. Como é que eu faço para encontrar extremos relativos? Para ser um extremo, a função ela tem que crescer e depois decrescer. Ou o contrário, decrescer para depois crescer. É claro que ela dá uma arredondadinha aqui, né? Mas também poderia ser um bico assim. Pode ser qualquer coisa. O que importa é que ela mude o crescimento dela. E aonde que uma função muda o crescimento? Ela muda o crescimento quando a derivada é igual a zero, sim. Mas ela pode mudar o crescimento também num ponto onde a derivada não existe, que são nesses bicos. Vamos calcular a derivada da função. F' de x é igual a 15x na quarta menos 15x ao quadrado. Facilitar a minha vida, 15x quadrado que multiplica x quadrado menos 1. Vou facilitar um pouco mais ainda. 15x quadrado que multiplica x menos 1, x mais 1. Vou fazer o contrário. Para fazer a análise do sinal é mais fácil fatorar, né? Esse x quadrado menos 1 ao quadrado. Agora eu tenho aqui a minha reta do F', né? Onde eu vou fazer a análise de sinal. Eu sei que a derivada vai ser zero, né? É só olhar ali, né? Não precisa nem fazer conta. Em x igual a zero, a derivada é zero, né? Então, nem preciso colocar que é zero, é óbvio que é zero ou não existe, né? Então, veja que eu posso ter um ponto extremo onde a derivada não existe também. Por isso que é importante encontrar os pontos onde ela não existe. Por sorte, ou azar, não sei, aqui ela existe sempre. Só há pontos onde ela é zero. Ela é zero no menos 1 e ela é zero no mais 1. Vamos à análise de sinal. Isso aqui sempre dá positivo, então não preciso analisar esse comecinho aqui. Agora, esses aqui não, né? Quando x é menos 10, né? Esse dá negativo e esse dá negativo, fazendo com que a derivada seja positiva. Agora, quando x está entre menos 1 e 0, pega menos meio, né? Menos meio, esse aqui vai dar positivo e esse aqui negativo. Então, a derivada vai dar negativa. Agora, mais meio, que é aqui no meio, né? Então esse aqui vai dar positivo. E esse aqui continua dando negativo. Então veja que ela decresce, estabiliza e decresce de novo. Não é um extremo. E quando x é grandão, né? Tipo 10, é mais e mais. Este é um ponto de máximo. Porque a função cresceu, né, para depois decrescer. É um ponto de máximo. Esse aqui, ou ela decresceu, estabilizou e decresceu de novo. Não é nem máximo nem mínimo. E esse ponto aqui, ela decresceu para depois crescer. Então é um ponto de mínimo. Aquele é de máximo, esse é de mínimo e esse aqui não é nada. Tá? Não é ponto, né? Nem de máximo nem de mínimo. Porque se olhar para o vizinho de cá, ele é de mínimo. Se olhar para o vizinho de cá, ele é de máximo. Então não é nada. Muito bem, achamos, né, os extremos. Os extremos ocorrem em x igual a menos 1 e x igual a mais 1. Você poderia achar o ponto y também, né? Então, quando x for menos 1, o y vai valer menos 3 mais 5 vale 2. Quando x igual a 1, o y vale menos 2. Então, são esses aqui os pontos extremos, né? Sendo que este aqui é um ponto de máximo e este aqui é um ponto de mínimo. Você pode dar uma espiadinha também aqui para a função. Essa é a função, né? E aqui em menos 1, conforme nós achamos, menos 1 e 2, né? Eu tenho um ponto de máximo,
né? E 1 vai dar menos 2, que é um ponto de mínimo. E em x igual a 0, não é nem máximo, nem mínimo. Agora, nesse exemplo 6, é pedido para se fazer uma imaginação, uma conjectura, né, do comportamento desse gráfico, para ver se ele está certo. Bom, se você olhar, ele está tudo fatoradinho, né? Isso até é bom. Você sabe que você tem x igual a 0, né? Esse y vai ter que ser 0 quando x igual a 0. De fato, isso acontece. Quando x igual a 0, y igual a 0. Ele vai ser 0 quando x igual a 4 terços. Né? Se você colocar aqui 4 terços, corta esse com esse, vai dar 4 menos 4, 0. Né? Quando x igual a 4 terços, ele vai dar 0, que está aqui, ó, 4 terços é um número um pouquinho maior do que 1. E quando x igual a menos 2, né? Porque menos 2 mais 2 dá 0, que está aqui, ó. Até aí faz muito sentido. Agora, perceba que existe aqui embaixo uma regra. Tá? Essa regra diz que quando a multiplicidade da raiz é 2, por exemplo, x igual a menos 2 tem multiplicidade 2. Né? 2, 4, 6, quando a multiplicidade é par, você só dá uma encostadinha no eixo. Seja assim, seja assado, só dá uma encostadinha. Quando a multiplicidade é ímpar, você corta o eixo. Né? O 1 também é multiplicidade ímpar, né? Nem precisaria disso aqui. Multiplicidade 1 é ímpar também. Então, veja aqui, ó, que quando eu tenho multiplicidade ímpar, eu tenho 3 zeros aqui, na verdade, né? Corta o eixo. Quando eu tenho multiplicidade par, só encosta no eixo. E quando eu tenho uma raiz simples, que é a mesma coisa que multiplicidade ímpar, só corta o eixo. Então, não é difícil de entender isso, né? Isso é mais para você fazer uma análise, né? Não vai ser assim tão utilizado no momento de fazer gráficos, mas de analisar resultados, sim. Né? De analisar a obra pronta, sim. Bom, agora nós temos aqui uma função, e este gráfico foi produzido com uma calculadora, né, com um computador. E pede-se, será que o cidadão escolheu bem aqui? Ó, ele escolheu de menos 1 até 2 em x. Será que ele escolheu uma faixa boa para fazer esse gráfico? Ou ele deveria ter escolhido mais, deveria ter feito de menos 10 a 10? Será que se perdeu alguma coisa? Bom, a gente, de novo, vai dar uma de engenheiro de obra feita. Alguém já fez o gráfico. E a gente vai analisar se o sujeito fez a obra bem feita ou não. Quantas raízes nós observamos aqui? 1, 2, 3, 4. O polinômio é de grau 4. Um polinômio de grau 4, pode ser que ele não tenha nenhuma raiz real, mas mais do que 4 ele não tem nunca. Tem no máximo 4. Já apareceram as 4, só por isso eu já poderia estar satisfeito. Mas vai que o gráfico desse uma coisa assim, ó. E aí? Né? Suponha que não tivesse raiz nenhuma. Aí não é tão fácil. A melhor saída é você fazer x tender ao infinito. A mais e menos infinito e ver para quanto vai o y. Tá? Então, vamos fazer o limite, né, de toda a função. Só vamos pegar o de maior expoente, claro, né? Porque x tende a mais ou menos infinito. Bom, quando x tende a mais ou menos infinito, não importa, esse limite sempre vai para mais infinito. Para mim está bem claro que não tem choro. Aqui está indo para o infinito e aqui está indo para o mais infinito. Só por esses dois extremos aqui, ó, eu já consigo dizer, ok, o cara escolheu a obra está bem feita, o cara escolheu um bom intervalo. Aí, essas 4 raízes só vêm para colaborar, 4 raízes, né? Só vêm para colaborar com o raciocínio até aqui.
Agora sim, agora nós vamos deixar de sermos engenheiros de obra feita para começar a fazer obra. Trace o gráfico e logo de uma função cúbica, né? Então, no teu primeiro dia de estágio, já te pediram um pipinaço, né? Coisa simples, qualquer um sabe fazer. Vamos começar com aqueles x do infinito, né? Limite, né? O comportamento terminal, para onde que vai isso aí? A menos infinito, só pego o termo de maior grau, x ao cubo, claro que isso vai dar menos infinito. Então, eu sei que essa função vem do menos infinito. Limite quando x tende a mais infinito, x ao cubo igual a mais infinito. Legal, já sei que essa função vem do menos infinito e vai para o mais infinito. E que ela é cúbica. Talvez ela tenha 3 raízes, né? Eu vou imaginar ela assim. Então, ela vem do menos infinito, né? Ela vem do menos infinito. Ela faz um negócio assim, ó. Então, uma raiz, né? Vamos imaginar que aqui esteja o eixo x, mais ou menos, e vamos imaginar que ela tem as 3 raízes. Uma raiz, 2 raízes, né? 3 raízes. É desse tipo, né? Ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Mas o eixo x ele pode estar em qualquer lugar. Eu posso ter uma raiz só. Né? O fato é que uma raiz real eu tenho que ter, né? Não tem como não ter nenhuma. Ou posso ter 3, né? Ou se o eixo x estiver lá em cima, tem uma de novo. Pode acontecer de eu ter só 2, por que não? E onde que está a terceira raiz? É um número complexo, né? Não é um número real. Só achamos de onde ela vem e para onde ela vai, por enquanto. Nós podemos agora encontrar os pontos de máximo e mínimo, né? Os pontos x de máximo e de mínimo. E como é que eu faço isso? Pela primeira derivada. A primeira derivada é fácil. Y' igual a 3x quadrado menos 3, que é igual a 3 que multiplica x quadrado menos 1. Daqui eu já sei que a primeira derivada vai ser 0 em x igual a mais ou menos 1. Né? Então, aqui vai ser menos 1 e aqui mais 1. Já vou fazer aqui no cantinho 3 retinhas. Ó, a retinha da função, que eu não sei quais que são as raízes, não vou nem me arriscar a achar, né? Se eu conseguisse, seria uma boa. Posso até tentar começar a chutar os valores, né? Eu sei que pelo teorema das raízes racionais pode ser mais ou menos 2 ou mais ou menos 1. Depois eu tento para ver se uma dessas é a raiz. E aqui F2'. A derivada segunda, para achar a concavidade, primeiro eu vou escrever isso aqui melhor, 3x mais 1, x menos 1. A derivada segunda é a derivada da derivada, né? Vou fazer desse aqui que é mais fácil. 3 que multiplica 2x, que vai dar 6x. Acho que era mais fácil fazer aquela, né? Tudo bem. Eu sei que quando x for negativo, ela é côncava para baixo e x positivo côncavo para cima. Em x igual a 0 tem o ponto de inflexão, né? X igual a 0 tem o ponto de inflexão. Quando x é negativo, ela é côncava para baixo. Quando x é positivo, ela é côncava para cima, porque ela vale 6x, né? Então, côncava para baixo, côncava para cima. Vou fazer a primeira derivada com outra cor. A primeira derivada é em x igual a mais 1 e menos 1. Né? Então, esse é o 0. Vou levar ele até lá em cima. E menos 1 e mais 1 são os pontos onde ela vale 0 ou não existe. Né? Nesse caso, ela sempre existe. Apenas em alguns pontos ela vale 0. Quando x for muito pequeno, eu vou olhar bem para ela, vai dar menos com menos, vai dar mais. Que bom, porque ela vem crescendo. Afinal de contas, ela vem do menos infinito, ela só pode crescer, ela não pode ser outra coisa. Depois, entre 0 nem tem, né? Então é até 1. Agora vamos colocar o valor 0 aqui. Se eu colocasse 0, que está entre menos 1 e mais 1, vai ficar positivo e vai ficar negativo. Então ela decresce. Ela decresce aqui o tempo todo. E depois ela cresce.
É só colocar mais 10 aqui e aqui que ela cresce. Esses valores aqui eu gosto desse tracejadinho para analisar com muita calma o que está acontecendo, tá? Para não perder nenhum ponto especial. Agora eu vou para o F. O F, eu sei que ele só pode ser negativo aqui, porque ele vem do menos infinito, e aqui ele só pode ser positivo. Uma hora ele vai cruzar por zero, tem que ter uma raiz, ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Pelo teorema das raízes racionais, nós temos que chutar aqui valores múltiplos de 2 sobre 1, né? Esse é 1, e mais ou menos. Tá? Então pode ser mais ou menos 0, mais ou menos 2 ou mais ou menos 1. E se não for nenhum desses é porque não é uma raiz racional. Zero não é, né? Se eu colocar 1, eu vou ficar com 1 menos 3 mais 2. Olha ali, ó, e 1 já deu certo, é uma raiz. Então, quando x igual a 1, de novo, 1 menos 3 mais 2. 1 é uma raiz. Aqui eu tenho um ponto de mudança de sinal da função. Ó. A função, não sei se muda o sinal, mas a função é zero ali. Né? O que a gente pode colocar são valores agora maiores do que 1 para ver o que acontece. Mas antes eu vou descobrir as outras raízes, tá? Eu vou pegar esse x ao cubo menos 3x mais 2 e eu vou dividir ele por x menos a primeira raiz para eu achar alguma coisa quadrática aqui. X ao cubo divide por x, dá x ao quadrado. Agora vai ficar x ao cubo menos x quadrado. A divisão, a gente sempre diminui os termos aqui. O x quadrado aqui é 0x quadrado, menos x quadrado vai dar x quadrado, menos 3x mais 2. X quadrado divide por x vai dar x, mais x. Então, x quadrado menos x. De novo, diminui um do outro. Né? Acho que vamos ficar com um pouco espaço aqui. Corta, corta. Menos 3 mais x vai dar 2x. 2x mais 2. Menos 2x mais 2. Né? Porque é menos 3 mais 1. Agora, menos 2x dividido por x vai dar menos 2. Menos 2x mais 2. Daí, você corta, corta, né? Vai dar, não cabe aqui, mas é o zero. Muito bem, você pode escrever essa função agora como x menos 1, que multiplica x quadrado mais x menos 2. E você vai fatorar esse x quadrado mais x menos 2, né? Que é o mesmo que esse aqui, por soma e produto. Talvez a gente consiga. Senão, nós vamos fazer Bhaskara. Produto tem que dar menos 2, a soma é aquele, né? Esse aqui com o sinal trocado, né? Desde que aqui seja 1, né? Agora, somados, dão menos 2 e 1, ó. Menos 2 e 1. Menos 2, mais 1, menos 1, menos 2, 1, menos 2. Então, é menos 2 e 1 as raízes. Isso aqui é igual a x menos 1, que multiplica todo aquele quadrado lá, que é x mais 1, x menos 1 de novo, x menos 1 de novo, né, porque é um positivo aqui, x mais 2. Tudo isso aqui ainda pode ser transformado em x menos 1 ao quadrado, x mais 2. Esse aqui sempre dá positivo. Esse aqui sempre dá positivo, porque é o x igual a 1. Ele sempre vai dar positivo. Essa é a raiz x igual a 1. E essa é a raiz x igual a menos 2. Menos 2 está aqui, mais ou menos. Menos 2. Eu vou colocar agora nessa função aqui, que é a mesma que esse y aqui, ó. Vou colocar valores bem negativos, vai dar negativo. Agora, a partir do momento que, se eu colocar menos 2, vai dar 0. Se eu colocar valores maiores do que menos 2, vai dar positivo. Então, isso aqui é positivo, positivo, positivo. Vai dar sempre positivo.
Aqui vai dar 0, mas positivo, positivo, positivo. Agora eu estou apto a fazer o gráfico. Depois de tudo isso, eu estou apto a fazer o gráfico. Ponto de derivada 0 é aqui em menos 1 e 1. Ponto de derivada 0. Eu vou substituir menos 1 e 1 no y para saber qual que é o valor, né? Então, y igual... Nós até acho que já fizemos essa substituição, mas tudo bem. Y igual a menos 1 mais 3. Eu estou substituindo menos 1. Menos 1 mais 3 mais 2. Isso aqui vai dar 5, menos 1, 4. Então, quando for menos 1, ele vale 4. Esse é um ponto de derivada 0. Ponto 1 de derivada 0. Quando x vale 1, né, y vale 1 menos 3 mais 2, que dá 0. É esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui também é de derivada 0. 2 pontos de derivada 0. Agora, nesse ponto de derivada 0 aqui, ele é convexo. Então, eu vou desenhar ele convexo. Nesse ponto de derivada 0, ele é côncavo. Vou desenhar ele côncavo. Ele vem do menos infinito, crescendo, até o 1. Depois ele decresce até o 1 positivo. Ele decresce até o 1 positivo. Depois ele volta a crescer. Então ele veio do menos infinito, ele foi para o mais infinito. A derivada é 0 em x igual a 1, menos 1 e 1. Aqui ele é côncavo e aqui ele é convexo. Vamos analisar com aquele verdinho da função. Ó. Ele é negativo até menos 2, então esse valor aqui é menos 2. Ele é negativo, depois ele é positivo, 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 continua positivo. Então o nosso gráfico tem toda a coerência com esse jogo de sinais. O jogo de sinais é fundamental. Vamos agora fazer os gráficos um pouco mais complicados, onde a derivada talvez não exista. Por quê? A função não vai existir em alguns pontos também. Como é que a derivada vai existir onde a função não existe? E pode acontecer da derivada não existir e a função existir. Que são os casos dos bicos, né? A função existe e a derivada não. Se a função não existe, não tem como a derivada de algo que não existe existir. Faça o gráfico desse cidadão aqui. Que tal a gente começar da mesma forma? Quando x tende a menos infinito e mais infinito. Eu gostei. Então, eu vou fazer o limite. Quando x tende a menos infinito. Só pego os de maior coeficiente em cima e embaixo, né? Vai ficar 2x² sobre x², isso aqui vai dar 2. Na verdade, não importa se é menos ou mais infinito, vai dar 2. Então, você quer dizer com isso que o gráfico dessa função, ele começa em 2, ele faz qualquer coisa aqui no meio e termina em 2. É isso mesmo que eu quero dizer. São assíntotas horizontais, né? Quando x tende a infinito. Então, tende a 2. Agora, existem assíntotas verticais? Claro que tem. São quando o denominador vai para 0 ou quando o y vai para o infinito. Aqui a gente fez quando x vai para o infinito, que são as assíntotas horizontais. Quando o y vai para o infinito, são as assíntotas verticais. Então, vamos fazer x² igual a 16. Eu tenho assíntotas verticais em x igual a mais ou menos 4. Então, essas são assíntotas verticais, essas aqui, assíntotas horizontais. Nesses pontos, a função não existe. Vamos fazer uma pré-análise antes de seguir adiante. O que eu sei do meu gráfico? Eu sei que o meu gráfico, ele começa em 2 e termina em 2. Eu sei do meu gráfico, ele vai ter uma assíntota aqui, ó,
Um valor que ele não vai existir, né? Em x igual a mais 4 e menos 4. Esse é o menos 4 e esse é o mais 4. É isso que eu descobri. Só que eu ainda não fiz derivada nenhuma, não fiz jogo de sinal algum. Vamos fazer as derivadas. Y' é igual a... Que tal dar uma melhorada nesse y? Eu consigo fazer tudo vezes 2 ali em cima. Talvez me facilite nessa constante jogada para fora. X² menos 4 dividido por x² menos 16. Isso vai facilitar, porque esse 2 eu já jogo aqui para fora. E agora eu faço a derivada do de cima. Cuidar para colocar um parênteses aqui, né? Vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo. Vezes o de cima. E não me esquecer de dividir pelo de baixo ao quadrado. Agora eu vou ficar com 2 vezes. Eu estava doido aqui para fazer um x mais 4, x menos 4, mas não vai me resolver em nada isso. Eu consigo colocar o 2x em evidência. Sim, eu tenho 2x aqui, ó, e 2x aqui. 2x que multiplica x² menos 16 menos x² mais 4, né? Cuidado com esse menos aqui, ó, menos x² mais 4. Tudo isso aqui dividido por x² menos 16 ao quadrado. Esse aqui, né, vai sumir com esse aqui, isso vai ser muito bom. A derivada primeira vai ser 4x. Aqui ainda eu vou ter um menos 16 mais 4. Isso vai dar menos 12. Então, 12 vezes 4, 48. Menos 48x dividido por x² menos 16 ao quadrado. Esse quadrado parece feio, mas vai ajudar, vai deixar as coisas sempre positivas. Eu consigo fazer análise de sinal agora da primeira derivada. Vou anotar ele aqui no cantinho, né? Y' igual a menos 48x sobre x² menos 16 ao quadrado. Eu vou precisar da segunda derivada também, e eu vou fazê-la agora. A segunda derivada é a derivada da derivada, então eu vou ter que derivar esse cara aqui. Menos 48 vezes a derivada do de cima, vou tentar encolher aqui um pouquinho, a derivada de cima vezes o de baixo. A derivada de x é 1, né? Então é x² menos 16 ao quadrado. Menos o de cima vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é meio chata, né? Eu vou ter que chamar esse cara de u. Então vai ficar, vou fazer ela meio subindo o morro aqui, ó. 2u vezes o'. Sobre esse cara na quarta. Ainda bem que é na par também, né? Y2' igual a menos 48 vezes um monte de coisa dividido por x menos 16 na quarta. Eu que não sou louco de fazer esse produto aí, de abrir esse produto. Aqui não é x0, é x vezes. Então, eu vou ficar com uma coisa muito feia. X² menos 16 ao quadrado menos, aqui eu tenho 4x², né? Ó, x vezes x, 2 vezes 2, 4x². X² menos 16.
vou conseguir colocar alguma coisa em evidência aí que vai facilitar a minha vida. Y duas linhas igual a menos 48 x quadrado menos 16 na quarta. Aqui eu vou escrever o x quadrado menos 16 em evidência. Em evidência, ele vai multiplicar 1 menos 4x quadrado. Tenho primeira derivada do lado de cá. A segunda derivada eu vou deixar ela aqui mesmo. Tá? E agora eu vou ter que fazer o espacinho para fazer a análise de sinal. Eu vou fazer aqui nesse vermelhinho aqui do meio. A vez passada nós fizemos uma análise de sinal para F, uma análise de sinal para F' e uma para F duas linhas. É assim que funciona. E baseado nessa análise de sinal, nós fazemos o gráfico. Vamos começar com F duas linhas, né? F duas linhas não existe em x igual a mais ou menos 4. Então, mais ou menos 4 são pontos onde a derivada segunda não existe. Eu vou colocar aqui menos 4 mais 4. Né? Derivada segunda não existe. São pontos importantes, onde ela é zero, né? Ou não existe. Agora, existe... Aqui ela é zero, só que aqui é mais ou menos 4. Não conta, né? E ela é zero também aqui, ó. Ela é zero aqui também nesse 1/4, raiz quadrada de 1/4. Tá? Nós já vamos chegar nesse ponto aqui. Raiz quadrada de 1/4 é um número bem pequenininho, né? Em torno de zero. Vocês acho que se ligaram que eu igualei isso aqui a zero, né? Para achar essa raiz quadrada de 1/4. Só quero dar uma olhadinha se a gente fez tudo certo aqui. A derivada do de cima, que é x, vezes o de baixo. Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. 2x quadrado menos 16, vezes 2x. Né? Aqui vai dar 4x quadrado, tá tudo ok. Ah, sim, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Quando eu coloquei aqui em evidência, ó, x quadrado menos 16... é x quadrado menos 16 menos 4x quadrado. Esse pedacinho aqui, ó. Ainda bem que a gente já viu agora. X quadrado menos 16, né? Que multiplica x quadrado menos 16, né? Porque ele é ao quadrado. Menos 4x ao quadrado. Só esse pedacinho. Agora, nós vamos achar quando esse cara aqui dá zero. Né? Esse cara aqui dá zero quando menos 3x quadrado, quando menos 3x quadrado igual a 16. Menos 3x quadrado igual a 16. Mas não existe x que torne isso igual a zero. Isso é impossível. Tá? Então, não existe x que torne a segunda derivada igual a zero. Não tem. Existem x onde a segunda derivada não existe. Você pode até dizer, mas mais ou menos 4 não torna ela igual a zero aqui em cima? Aqui em cima sim, mas aqui embaixo também. E 0 sobre 0 é algo que não existe. E do lado de cá, não existe x que torne a segunda derivada igual a zero. Então, não tem ponto onde a segunda derivada é igual a zero. Mas eu tenho que analisar os pontos onde derivada e segunda derivada são zero e onde elas não existem. Tem 2 pontos onde ela não existe. Legal. Você já pode fazer a análise de sinal da segunda derivada agora, se você quiser. Você coloca valores de x bastante negativos aqui. Ó. A gente vai dar uma simplificada aí, porque eu acho que sem simplificar vai ser difícil de olhar. Eu vou pegar essa segunda derivada e vou continuar escrevendo ela para cá. Ó. Y duas linhas igual a
menos 48 vezes menos 3x² menos 16, dividido por x² menos 16 ao cubo. Eu fiz ao cubo porque eu cortei este daqui com este daqui. Agora vai ser fácil de fazer a análise de sinal. Não me parece tão fácil, você vai dizer. Não, é fácil. Esse aqui nunca dá zero. Nunca. Não tem raiz para ele. Se ele nunca dá zero, quer dizer que ele é uma parábola. Ele é com boca para baixo, por conta desse menos aqui, né? Que nunca cruzou eixo x. Então, isso aqui em cima sempre é negativo. Menos com menos sempre dá mais. Agora eu tenho que fazer a análise só aqui, ó. Bom, aqui embaixo, quando x for maior do que 4 ou menor do que menos 4, esse aqui dá positivo. Veja assim, ó, quando x for maior do que 4, tipo 5, 6, 7, 8, ou menor do que menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, porque ele é ao quadrado, né? Isso aqui dá positivo. Então, aqui é positivo. Aqui é negativo. E depois é positivo de novo. Eu quero dizer que aqui é côncavo, aqui é convexo, e aqui é côncavo de novo. Legal. Agora vamos à primeira derivada. A primeira derivada é dada por essa função aqui, e que quando x é negativo, ela é positiva, né? Aqui embaixo é sempre positivo. O zero é importante. Aqui ela é positiva, ela cresce. Lembre-se, por causa desse menos 48 ali, né? E aqui ela decresce. Cresce e decresce. Nesse ponto aqui, a derivada é zero. E nós cometemos uma gafe aqui, ó. Porque tudo bem que a derivada só é zero nesse ponto, mas existem outros dois pontos importantes que é onde a derivada não existe. Esses pontos são os pontos menos 4 e 4. E eu tenho que fazer análise de sinal, análise de mudança do sinal, não só onde a derivada é zero, mas os pontos onde ela não existe também. Muito cuidado aí. Agora sim, eu sei que ela é negativa aqui, sem dúvida que ela é negativa. Bom, agora, depois do menos 4, continua sendo negativa. Na prática não mudou nada agora, né, nesse exercício. E aqui ele é positiva. Nesse exercício, nós não encontraríamos nenhum problema em ter nos esquecido desse termo onde ela não existe, por conta que ele é elevado ao quadrado. Se fosse ao cubo, não seria bem assim. Nós vimos que ao cubo é importante aqui, né? Posso fazer também análise de sinais da função. Eu sei que aqui no menos 4, a função não existe, né? É só olhar para o denominador dela. Em 4, a função não existe. Em 0, a função existe. Em 0, a função existe. Em 0, a função vale menos 8 sobre menos 16. Isso aí dá menos 0, mais 0,5, né? A função vale 0,5. Aqui em 0. Só substitui 0, né? Aqui. Então, onde a derivada é 0, vou pegar o azulzinho aqui, onde a derivada é 0, parece até que eu tenho um ponto de mínimo, né? Porque ela decresce para depois crescer. A função vale 0,5. Vou até colocar esse valor aqui, ó. 0,5 está aqui, ó. Aqui a derivada é 0.
parece ser um ponto de mínimo. Ela decresce para crescer. Mas se ela é um ponto de mínimo, ela deveria ser côncava e não convexa. Como é que ela pode ser um ponto de mínimo e ser convexa? Isso é estranho. Tá? Vamos ter que olhar isso com mais carinho. Vamos ver se ela é côncava ou convexa aqui de novo nesse trechinho aqui. Aqui em cima é sempre positivo. Agora, se eu colocar 0, aqui vai dar menos 16 ao cubo, que dá negativo, é convexa. Mas eu não faço ideia de como eu faço um ponto de mínimo convexo. Eu posso ter errado algum sinal em algum local. Vamos fazer de novo essa segunda derivada aqui bem devagarinho. Porque não faz o menor sentido ser um ponto de mínimo e ser convexo, tem que ser côncavo. Ou eu errei na derivada, ou eu errei na segunda derivada. Eu vou ter fé que é na segunda derivada, porque de qualquer forma eu erro na segunda derivada se errei a primeira. Então vamos começar a caçar as bruxas aqui da segunda derivada. Pagar tudo, que às vezes não adianta ficar caçando os erros, né? É melhor fazer de novo. Uma oportunidade para quem não entendeu bem até aqui. Segunda derivada. É a derivada da primeira derivada, então é menos 48, né? Passa a constante para fora, vezes o que? Todo o resto. Qual que é a derivada desta divisão aqui? É a derivada do de cima, que é 1, vezes o de baixo. x² menos 16 ao quadrado. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. A derivada do de baixo é 2,1 vezes o linha, vezes, agora ainda tem que colocar vezes o de cima, que eu não coloquei. Tudo isso aí é dividido por esse cara aqui na quarta. x² menos 16 na quarta. Aqui eu tenho x² menos 16 na segunda. E aqui eu tenho x² menos 16 na primeira. Então, eu vou colocar x² menos 16 em evidência. Tudo isso aí vai multiplicar x² menos 16 menos 4x ao quadrado. y2' igual, este cara vai ficar ao cubo, porque eu vou cortar com este daqui, menos 48, que multiplica menos 3x² menos 16 sobre x² menos 16 ao cubo. Bom, pelo jeito, a nossa segunda derivada deu certo. Deu igualzinha. Agora vamos à análise. Eu disse que esse aqui sempre dá negativo, porque não tem raiz. Negativo com negativo dá positivo. Positivo. Agora, este de baixo aqui, quando x for igual a 0, ele vai dar negativo e é convexo. Bom, eu continuo aqui com convexo, né, mas aqui está complicado. Eu vou fazer a análise de sinal da primeira derivada de novo. Eu não acredito que eu tenha errado essa primeira derivada. Eu vou fazer a primeira derivada de novo para ver se eu errei ela até, mas não vou apagar nada ali, ó. Vou fazer aqui do ladinho. Y' igual a, fazer daqui, ó, x, porque aqui é 2x² menos 8, né? Então 2 que multiplica a derivada do de cima
que é 2x, vezes o de baixo. x² menos 16. Menos a derivada do de baixo, vezes o de cima, que é x² menos 4. Sobre o denominador ao quadrado. Agora, eu tenho que chegar nesse menos 48x aqui, né? Só vou olhar para o denominador. Aqui eu tenho o 2x, que eu posso colocar em evidência. 2x e x² menos 16. Menos x² mais 4. Esse corta com esse. Esse ficou menos 12, 24 e 48. Tá certo. Então, talvez eu tenha feito essa análise aqui não correta. De novo. Entre menos 4 e 0, eu vou fazer a análise. Quando for menos 4, eu fiz a análise errada mesmo. Aqui é sempre positivo. Quando for menos 4, vai ser positivo. Olha, eu fiz exatamente trocado. Quando x for negativo, tudo isso aqui dá positivo. Eu inverti aqui. E do lado de lá é negativo. Fiz um errinho bem bobinho. Que quebrou todo o raciocínio. Agora sim, eu acho que faz sentido, porque aqui ela cresce para decrescer e é convexo. Aí sim, aí eu posso fazer um convexo aqui, que é convexo. E vale 0,5. Ela de menos 4 a 0, ela cresce. De menos 4 a 0, ela cresce e é convexa. Então ela faz assim, Isso é uma assíntota. E de 0 até 4, ela decresce e é convexa. Eu nem achei esses valores aqui onde a função é 0, mas dá para desconfiar que é em mais ou menos 2, Mais ou menos 2. Dá para desconfiar, é só fazer isso aqui igual a 0, Porque você sabe que, olhando para cá agora, que é em menos 2, e mais 2, a função dá 0. Aqui ela é positiva, e aqui ela é negativa. E está batendo, Está batendo. Aqui é menos 2 e mais 2. Vamos continuar com o nosso gráfico. Vamos para aqui os lados onde ele é côncavo, Então, ele vem de 2, ele tem que vir daqui. Ele tem que ser côncavo. Bom, se ele vem daqui e tem que ser côncavo, ele tem que fazer isso aqui. Ele só pode crescer. Ele cresce. Então ele cresce e vai lá para cima. Faz isso aqui, E para cá ele decresce côncavo e tende a 2. Decresce côncavo e tende a 2. Esse é o nosso gráfico. Tá tudo certinho. E claro que depois vocês podem analisar ele com muita calma. Aqui foi feito cada passo, E aqui está o nosso gráfico final. Vamos então fazer mais uma. Essa aí é mais judiada, como diz o Luca, Sem dúvida. Eu vou usar a mesmíssima metodologia para fazer essa aqui. Primeiro, eu vou fazer quando x tende a infinito, Mais ou menos infinito. E eu já percebo, não preciso nem escrever esse limite, Quando x tende ao infinito, você vai fazer x² dividido por x, vai dar 1 sobre x, ele vai para 0. Então você já sabe que essa função começa em 0 e termina em 0. Vou fazer aqui do ladinho o gráfico. Você sabe que ela começa em 0 e termina em 0. Você sabe também que você tem uma assíntota em x igual a 0. A função não existe em x igual a 0. Ela vai para o infinito. Mais ou menos infinito, nós não sabemos ainda.
o que nós podemos fazer é o limite, né? Quando x tende a 0 menos e x tende a 0 mais, né? Quando x tende a 0 menos, esse cara aqui vai ficar negativo, então vai para menos infinito. Né? E quando x tende a 0 mais, vai para mais infinito. Então você já sabe que ele vem para cá e vem de cá. São apenas conjecturas iniciais, né? Então, coloca x igual a 0, né? Você vai ficar com um número. Eu acho que eu fiz bobagem aí, ó. Quando x tende a 0 menos, vamos fazer o limite de x quadrado menos 1 sobre x ao cubo, quando x tende a 0, né? Bom, você tem quando tende a 0 menos e quando tende a 0 mais. Quando tende a 0 menos, vai ser menos 1 dividido por 0 menos. Isso vai dar mais infinito. Olha, eu me enganei feio, falei trocado. E quando tende a 0 mais, vai ser menos 1 dividido por 0 mais, vai para menos infinito. Então, ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito aqui. Só conjecturas iniciais e que vão ter que bater depois com as análises de concavidade e crescimento. Você sabe que ela vem do zero, né? Tem cara de fazer isso aqui, ó. Vem do zero, vai para lá, né? Vem do menos infinito e vai para o zero. Então já dá para conjecturar alguma coisa não tão difícil. Mas vamos continuar. A derivada primeira, ela é a derivada do de cima, vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima. Nunca esquecer de fazer aqui dividido pelo de baixo ao quadrado. Eu normalmente me esqueço. Por isso que eu aviso tanto para não esquecer. Aqui eu vou ficar com 2x na quarta. Não tenho o que fazer. 2x na quarta. Menos 3x na quarta. Mais 3x quadrado. Dá um medo quando os expoentes começam a crescer muito. X na sexta, e aqui menos x na quarta, mais 3x ao quadrado. Isso pode ser simplificado um pouquinho ainda, né? Aqui vai ficar menos, se eu colocar o x ao quadrado em evidência, vai ficar menos x ao quadrado mais 3 dividido por x da quarta. Essa é a derivada primeira. Eu já sei que ela não existe em x igual a 0. Né? E sei que em mais ou menos raiz de 3 ela vale 0. Né? Mais ou menos 1,7 ela vale 0. Vou fazer a segunda derivada. Depois eu vou ter que dar uma apagada para fazer a análise de sinal. Segunda derivada é a derivada da derivada. É a derivada do de cima vezes o de baixo. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. E agora que me assusta. O de baixo ao quadrado. Menos 4x na quinta. Não, menos 2x na quinta. Menos mais 4x na quinta. Menos 12x ao cubo. Que coisa mais feia. Menos mais 2x na quinta. Menos 12x ao cubo sobre x na oitava. Vou dar uma simplificada, né? Isso aqui vai ficar 2x quadrado menos 12. Vou tirar 3 desse ali sobre x da quinta. Legal, posso fazer análise de sinais agora. Vamos começar com a derivada segunda aqui. Posso até dar uma simplificadinha nela aqui. Ela vai ficar 2 que multiplica
x² menos 6. Coisa mais feia, né? Eu vou fazer x mais raiz de 6, x menos raiz de 6. Vai ficar melhor. X mais raiz de 6, x menos raiz de 6. Porque era x² de 6, de 6 porque eu dividi por 2. Dividido por x na quinta. Raiz de 6, eu vou dar uma arredondada, né? Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Então, uns 2,5 raiz de 6, mais ou menos. Aqui é 0. Então, eu vou colocar aqui raiz de 6, menos raiz de 6. E mais raiz de 6. Eu gosto de saber mais ou menos o número, falei 2,5 mais ou menos, só para ter uma noçãozinha. E aqui é 0. Quando x igual a 0, a derivada segunda ela não existe. Quando x igual a esse valor ou esse, ela vale 0. E agora vamos usar a análise de sinal. Quando x é muito negativo, esse dá menos e esse dá menos também. E esse produto é menos. Indicando que é convexo. Agora, quando o x começa a passar do valor desse raiz de 6, então esse valor aqui passa a ser positivo. Aliás, passado menos raiz de 6, né? Quando o x passa do valor menos raiz de 6, esse aqui passa a ser positivo, né? Mas esse aqui continua sendo negativo. Passa só um pouquinho do raiz de 6. Do raiz de 6 negativo, né? Então, pega lá o valor menos 1, né? Esse aqui dá positivo, mas esse continua dando negativo, né? E ele ainda é negativo, porque lá menos 1, esse é negativo. Então, vai dar positivo aqui. Agora, eu vou pegar o valor mais 1, né? Se for mais 1, bom, esse aqui continua dando negativo, mas esse passa a ser positivo. E mais 1, esse é mais positivo do que nunca, então isso aqui tudo é negativo. Agora eu vou pegar mais infinito, claro que vai dar positivo, positivo e positivo, positivo. Então é convexo, côncavo, convexo, côncavo. Loucura total. É porque nesse raiz de 6 aqui, eu vou ter um ponto de inflexão, um ponto de mudança de concavidade. Eu vou colocar a raiz de 6 aqui para ver quanto que vale essa função. É só para colocar o ponto y também, quando o x é raiz de 6. Dá 0,34. Então, fazer mais ou menos 0,3. O primeiro dá negativo e o segundo dá positivo. O primeiro dá menos 0,34, que está aqui, né? É o primeiro ponto de inflexão. Menos 0,34. E o segundo ponto de inflexão aqui, ó, 0,34. Onde muda a concavidade, né? Crescimento a gente vai ver agora. Eu tenho um problemaço no x igual a 0, que a derivada não existe. Mas se eu tivesse feito esse antes, eu já sabia que a segunda derivada não existe. O contrário não é válido. E agora, em raiz de 3, eu tenho derivada igual a 0, né? Naturalmente, a raiz de 3 é um pouco menor do que a raiz de 6, né? Só para eu ter uma noçãozinha de escala aqui. Menos a raiz de 3, mais a raiz de 3, né? E aqui sobe o raiz de 6, que é um pouquinho maior. Tranquilo. Agora vamos à análise de sinal. Eu vou reescrever esse cara aqui, ó. Então, eu vou colocar o menos aqui na frente, né? Fazer menos 1 sobre x na quarta. Isso sempre vai dar negativo. E agora aqui x mais raiz de 3, x menos raiz de 3. Bom, então sempre dá negativo. Quando for muito negativo, vai ficar menos e menos. Vai dar menos, né? Então ela decresce até aqui.
Passou do raiz de 3, eu faço análise, né? Então, eu vou pegar o valor assim, raiz de 3 é menos 1,7, né? Eu vou pegar o valor menos 1. Quando x for menos 1, esse aqui passa a ser positivo, mas esse continua sendo negativo, né? Então, vai dar negativo, negativo, positivo. Né? Não se esquecer que esse aqui sempre é negativo. No zero não existe, eu tenho que fazer análise depois do zero também, não tem choro. Né? Então, quando for 1 positivo, esse é positivo, né? E esse é negativo, então continua sendo positivo, não mudou. Não mudou por conta desse x da quarta, se fosse x ao cubo, mudaria. Agora, acima da raiz de 3, né? Pega infinito, né? Claro que vai dar positivo, positivo, daí com esse negativo, decresce. Eu não peguei a função ainda, né? Eu vou pegar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou achar quanto que a função vale quando a derivada é zero, em menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Menos 0,4 e mais 0,4. Então, fazer mais ou menos aqui, ó. Menos 0,4 e mais 0,4. Vou apagar essas conjecturas que nós tínhamos feito inicialmente, né? Mas vocês não vão se esquecer delas, tenho certeza. E esses pontos acontecem aqui em raiz de 3, claro, né? Nesse ponto aqui, que é raiz de 3 negativo. Aqui eu tenho um ponto de, não sei se é de máximo ou de mínimo, né? E no raiz de 3 positivo também, eu vou ter um ponto, ainda não sei se é de máximo ou de mínimo, tá? Olhar lá para a concavidade. Bom, primeiro que ela decresce para crescer, então só pode ser um ponto de mínimo, né? Ah, e de fato, ó, é um ponto de mínimo. Então eu posso desenhar aqui, ó, ponto de mínimo. E o outro, ela cresce para decrescer, então é convexo, legal, tá certo, posso desenhar o ponto de máximo aqui. Como é que eu imagino que seja esse gráfico aqui, ó? Que ele venha lá de baixo, né, como foi a nossa conjectura, ele vai ter esse ponto de máximo, né, e ele é convexo aqui, ó, veja que ele é convexo o tempo todo, ó, ele é convexo, 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 côncavo, côncavo, côncavo. E para o lado de cá, a mesma conjectura, a gente disse que ele, né, ele casa com a nossa conjectura, ele sobe, 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 né, ele sempre sobe para lá. Ele vem daqui, convexo, né? Pode ver, ó, convexo e decrescendo. Convexo e decrescendo. De repente ele vira côncavo, côncavo, mas está decrescendo ainda. Até chegar na derivada zero, depois ele cresce.